tá? Doutor, muito boa noite, como vai aí? Boa noite, Paulo. Boa Boa noite, noite a doutor. todos os telespectadores do SBR TV. Doutor Marcelo, deixa eu me posicionar direitinho aqui. Doutor Marcelo, é o seguinte, você tá vendo aí as notícias, né? Tá vendo como as coisas estão acontecendo. Tá se espalhando muito rapidamente. Parece que tudo começou lá da Itália. A gente tem algumas perguntas hoje, mas eu queria só que, rapidamente, se eu puder falar um pouquinho de como é essa situação agora, porque olha só, a primeira vez que a gente falou a respeito foi justamente com o senhor aqui falando sobre isso, né, Marcelo? E já disse já de cara, não tem a história de uma série de coisas, mas faz o seguinte, conta pra mim o que é e o que não é, doutor Marcelo. Claro, Paulo, a gente, como médico, né, e também membro de certo modo, de uma comunidade científica, ainda está acompanhando muitos dos fatos, né? Existem ainda, na verdade, muita falta de informação, é a primeira coisa que está acontecendo, né? São dados que a gente não tinha até pouco tempo, pelo fato de que sabemos, né, que além da questão da cultura chinesa, né, de outra linguagem, nós temos também muita dificuldade de receber informações que vêm da China de modo mais fidedigno. Isso dificulta bastante do ponto de vista científico. Parece que agora está melhorando um pouco isso, a gente está acompanhando alguns estudos que estão saindo, por exemplo, o Journal da American Medical Association, que está publicando, inclusive, alguns artigos de alguns cientistas chineses falando a respeito de alguns dos seus relatos, tratando pessoas com a Covid-19, e aos poucos a gente está começando a ter mais informações. Muitas das pessoas me perguntam no dia a dia, né, Paulo, a respeito disso, né? Tá, mas e a doença causa isso? A doença causa aquilo? Será que essa doença veio para ficar? Será que ela vai aniquilar a humanidade? E para a maioria das coisas a gente sabe que é, a resposta é muito incerta, mas do ponto de vista epidemiológico, a gente não precisa se preocupar do ponto de vista de mortalidade, por exemplo, da doença, e comparado, por exemplo, com a grande pandemia de gripe, né, que aconteceu há quase 100 anos atrás, essa pandemia que aconteceu há quase 100 anos atrás, vários dos cientistas estão estimando que é, não vai ser dessa vez. A chance ela é muito pequena de que algo aconteça, como aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas ao redor do mundo todo, Paulo. Porém, Então, para a gente ter números mais precisos a respeito do impacto disso e da mortalidade, a gente tem algumas estatísticas que eu vou mencionar aí ao longo da nossa conversa, né? uhum. Mas é que, de modo geral, até onde a gente está vendo, a gente não precisa, precisa se preparar, a gente precisa se prevenir, mas não precisa ter um nível de pânico, de alarme geral, de histeria geral. Sim. Então é aquilo que acabaram de mandar, ó, já não tem mais água em alguns mercados aqui em Utah, não tem necessidade disso por enquanto. Né? É que são dois problemas na realidade na situação da estocagem, né? Um problema é o medo de, tipo, não poder sair de casa e o segundo medo de não chegarem os produtos, né? Também tem essas coisas. Doutor Marcelo, eu tenho perguntas aqui. Qual é a primeira pergunta que a gente tem? Vamos lá. É, Quando sei que devo procurar um médico? Essa é uma boa pergunta, Paulo. É, Pelo fato da infecção, né, da Covid-19, ela se confundir muito com o resfriado, que na verdade 90%, quase 90% dos casos de Covid-19, os sintomas eles se confundem com o resfriado comum. Uma das principais diferenças do ponto de vista clínico, até onde a gente está estudando os sintomas da doença, é que um resfriado comum normalmente ele dura, né, cerca de 2 a 3 dias, né? E a infecção com a Covid-19 ela dura mais tempo, né? Em alguns casos ela dura até 3 semanas. Então, esse é um dos primeiros pontos de alerta. Se você tem sintomas de uma gripe mais forte, né? E ela está durando mais do que 3 dias, você deve procurar assistência médica. Uhum. O segundo ponto é o seguinte: algumas dessas infecções elas provocam diarreia, provocam vômito, então também esse é um segundo ponto de alerta para que você procure assistência médica. Tá. Vamos lá para a próxima pergunta então, que a gente tem aí.
Qual o tempo que o vírus sobrevive no ambiente, doutor? As pessoas já sabem disso? Já existem algumas pesquisas já mostrando que o vírus pode sobreviver, alguns subgrupos do vírus, né, podem sobreviver até 9 dias em superfícies lisas ou superfícies metálicas. Por isso que é muito importante, mais uma vez, né, a gente está falando, né, por isso que é muito importante a questão da higiene, né, de lavar as mãos várias vezes ao dia, procurar estar lavando as mãos, manter as mãos sempre bem limpas, né, e não somente isso, mas, por exemplo, evitar tocar em superfícies que são de uso muito comum, por exemplo, apertar o botão do elevador, né, com a ponta do dedo. Procurar apertar o botão do elevador com a ponta do cotovelo ou de alguma superfície onde você não vai tocar, por exemplo, no seu rosto, né, ou na sua boca, para evitar esse tipo de contato. Esses são pequenos detalhes, né, mas eles fazem parte de um comportamento que o CDC, a OMS, eles falam que se chama de etiqueta respiratória, né? Uhum, Que é a etiqueta de contato também. Então, entendi. essa é uma questão que ela é muito importante justamente para a gente evitar esse tipo de problema, né? E além disso, existe também, nesse mesmo estudo eles fizeram, sabendo também da eficácia de várias dessas substâncias para matar, neutralizar o vírus. E a gente tem 3 coisas que cientificamente elas vão servir para isso. A primeira é água e sabão, né? Continua funcionando muito bem para praticamente todas as doenças. Quer A dizer, segunda é o álcool. não tem que ter desculpa de que não tem dinheiro para comprar o álcool, né? Água e sabão já resolve. Água e sabão resolve, Paulo. O Tá. álcool, né? O álcool pelo menos a 70%, né? Ele Uhum. precisa ser pelo menos a 70%. E o hipoclorito de sódio, a água sanitária, né? A 1%. E ela também tem essa propriedade de matar, de neutralizar o coronavírus. Olha só, aqui já tem umas pessoas que também mandaram perguntas e estão falando aqui. Olha só, Leonardo, sempre me informei através de fontes confiáveis, como os canais oficiais. Não, sempre se informe através de fontes confiáveis, como os canais oficiais do Ministério da Saúde e da imprensa séria, como o SBR News. Obrigado, Leonardo. A Luciana Cordeiro está dando boa noite para a gente aqui. Horácio Saboia informa que em Brasília já são 55 casos suspeitos, né? A Sandra Brasil, São Paulo te prestigia, estamos acordados só para assistir o seu programa. Obrigado, Sandra. E olha que amanhã, ela tá falando que olha que amanhã ela trabalha cedo. O frio chegou forte aqui em Goiânia, tá fazendo 22 graus e eu vi muita gente de agasalho. O frio no Brasil agora é um problema, doutor? Como toda infecção respiratória, Paulo, a gente tem uma tendência de ver, né, essas infecções respiratórias acontecendo com uma maior frequência quando as temperaturas abaixam. Por que que isso tem essa tendência de acontecer, né? Normalmente, com as temperaturas mais frias, as pessoas elas fazem 2 coisas, né? Elas fecham mais o ambiente, então o ambiente deixa de ter aquele ar circulante, aquele ar corrente. Isso faz com que muitas pessoas acabem respirando o mesmo ar, acabem respirando o mesmo ar viciado, né? E Uhum. a segunda coisa é que a temperatura fria ela também altera, né, o jeito com que nossos pulmões absorvem o ar. Então, nossos pulmões eles se tornam mais frágeis também. Então, esses são 2 motivos, né, que a gente acredita que aumente aí a predisposição dessas pessoas, né, de adquirir essas infecções respiratórias. Tá, doutor, é o seguinte, eu queria até aproveitar agora para mostrar esse vídeo, que é um vídeo que viralizou, né? E viralizou de uma forma errada, porque as pessoas começaram a criar mais pânico por conta disso. Os chineses acabaram mostrando uma forma como eles estavam abordando as pessoas que têm a possibilidade de estar doentes. Aí viralizaram dizendo, olha só o que estão fazendo lá na China com as pessoas, não sei o quê. Não. Vamos dar uma olhada, vamos acompanhar então. Coloca para mim, Lucas, aqui o vídeo da China para as pessoas verem o que acontece, como que é essa abordagem. Vamos lá. Então esse vídeo mostra justamente um ponto de parada, né? E vai chegando alguém para fazer primeiro a testagem da temperatura. Me corrija se eu estiver errado, hein, doutor? Aí ele detecta que a pessoa está com a temperatura alta e aí tem toda essa situação aí.
Gente, é a SWAT chinesa, tá? Só para falar para vocês. Quem tá assistindo aí. Olha lá, ele tenta fugir, automaticamente eles puxam, né, um obstáculo, a polícia já corta a frente do carro. E automaticamente já vai todo mundo preso ali. E aí depois vem a equipe fazendo, né, passando lá o produto ali nas pessoas que tiveram contato, né? Olha lá. Tem um certo exagero nisso tudo aí também, né, doutor? Eu te confesso que eu não tinha assistido esse vídeo antes, né, Lívia? Mas bom, para mim me parece um pouco exagerado. Talvez até possa ser alguma coisa de treinamento deles, né? A Não, é gente uma não sabe ao simulação, então. certo, né? Essa que é a situação. Na realidade, é uma simulação. Eles tentaram divulgar mostrando, olha só o que a gente está fazendo. Então, é uma simulação. Mas aí todo mundo divulgou isso daí como se fosse uma situação real. E não é. É uma simulação. Calma, vamos devagar nisso daí. Agora, doutor, a gente estava falando da questão do frio e o governo brasileiro resolveu antecipar a campanha de vacinação da gripe lá no Brasil. Vamos dar uma olhada então com as informações da TV Brasil a respeito dessa situação. Então, e logo depois a gente comenta, pode colocar no ar, vamos lá, Lucas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após reunião em São Paulo com representantes do Centro de Contingenciamento do Covid-19. Serão 75 milhões de doses, um recorde que corresponde a 10% da produção mundial da vacina. A medida deve facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A estratégia de enfrentamento ao coronavírus no Brasil vai ser diferente da que foi adotada pela China, que internou todos os pacientes. Quem não tiver agravamento da saúde vai se recuperar em casa. As autoridades reforçaram que não há motivo para pânico. Nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. O primeiro paciente com o vírus confirmado no Brasil está em quarentena domiciliar aqui em São Paulo. O estado monitora ainda a esposa, além de outros casos suspeitos. Agora, o desafio das autoridades brasileiras é conter a propagação do vírus, que já chegou a 45 países. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. Então, até atualizando, não são mais 45 países, já são 50 países, né, doutor? E na Califórnia, né, até antes de eu falar da Califórnia, esse procedimento é correto porque antes de se fazer o teste do coronavírus, se testa para todas as outras doenças antes, né, para todos os outros vírus antes, né, doutor? Então isso vai acabar ajudando, né? Paulo, isso depende bastante do protocolo adotado para cada hospital ou instituição, ou até mesmo o país, né? Em algumas instituições, eles têm protocolos específicos para testagem. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o CDC tinha adotado um critério que até pouco tempo atrás eles não testariam, eles não fariam esse teste para verificar a presença do vírus em pessoas que não estivessem passado, né, por viagem pela província de Wuhan, ou contato com alguém pela província de Wuhan. Até houve um relato de que essa pessoa, né, que foi na região de Sonoma County, era um caso infectado na comunidade, né, presumidamente, e eles tentaram fazer esse teste, o CDC parece que estava
um pouco resistente a fazer esse tipo de teste, até que eles, e pela insistência, eles conseguiram o teste e a pessoa foi testada positiva. Então, por exemplo, esse é um critério, né, adotado aqui, até então nos Estados Unidos, eu não sei, parece que o CDC está revisando os critérios agora, e eu acredito que esse critério que o Ministério da Saúde está adotando, né, a Secretaria de Saúde de São Paulo também, o Dr. Davi Uip, que é um médico respeitadíssimo no Brasil, que é um dos melhores infectologistas, inclusive, do mundo, né, uma pessoa super conceituada, estava falando, né, o Dr. Mandetta, que é o ministro da Saúde também, estava colocando, desse ponto de vista, eu acho que o governo brasileiro está tomando uma medida muito acertada, que é estimular essa vacinação para a gripe. É algo que eu, pessoalmente, como médico, recomendo aos meus pacientes sempre que eles tomem a vacina da gripe, se eles não têm nenhuma alergia a esse tipo de vacina. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma facilidade muito grande, porque ela pode ser aplicada em supermercados, né, ou em farmácias. É algo que não vai te prevenir contra a infecção, contra a Covid-19, por certo. Porém, se você tem, por exemplo, nada impede, né, teoricamente, que você tenha as duas infecções ao mesmo tempo, que teoricamente vai deixar o teu organismo muito mais fraco e gerar complicações muito maiores, né? Então, para que a gente vai poder evitar isso se, por exemplo, uma vacina para gripe aqui nos Estados Unidos é algo que é relativamente barato, perto de uma conta de pronto-socorro, que você vai no hospital e gasta uma quantidade de dinheiro enorme, às vezes, com algo que poderia ser evitado. Doutor, até tem uma pergunta a respeito disso. A Elizabeth Cristina Cronenberger, ela pergunta o seguinte: a vacina da gripe do H1N1 ajuda a combater o coronavírus? Como eu falei, ela não ajuda, Paulo, mas ela vai ajudar justamente na redução do risco que essa pessoa tem de adquirir duas doenças ao mesmo tempo e inclusive, ter de complicações sérias, inclusive a morte. Entendi. Tem mais pergunta aí para a gente colocar no ar? Vamos lá, então. Mais uma pergunta agora na tela aí. Como se dá a transmissão do coronavírus, então, oficialmente? Porque se fala de todos os tipos, né, doutor? Mas eu estou esperando, vamos ver qual que é a resposta. Não quero falar antes. Qual que é a resposta, doutor? O que a gente sabe até agora, Paulo, com base nos estudos, né, e com base no que está se vendo, é a questão da transmissão direta, né? Que é por meio do contato com secreções, né, onde a pessoa tem o vírus, ou contato direto com essa pessoa que está eliminando o vírus de alguma forma. Como existe o fato dessas pessoas serem, né, o que a gente chama de portador assintomático, que é o fato de algumas dessas pessoas estarem sem sintoma nenhum e transmitindo esse vírus ao mesmo tempo, a gente ainda está tentando entender de que modos, né, essa pessoa está transmitindo, se é por via respiratória, se são por secreções. Alguns estudos parece que já mostraram que existe a presença do coronavírus nas fezes, então existem formas de infecção que ainda estão sendo estudadas. Como esse vírus, né, essa mutação do coronavírus, ela é muito nova, a gente ainda tem muito pouca informação a respeito das formas de infecção. A mais conhecida, que garantidamente a gente sabe, é justamente a questão da infecção por via respiratória. Doutor, acabou de chegar para mim um breaking news aqui, que o Donald Trump, na realidade, está aqui na Carolina do Sul fazendo um comício nesse instante. Ele acabou de chamar que a história do coronavírus é mais um hoax dos democratas. Isso, na realidade, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Independente, e olha só, gente, o que eu quero deixar bem claro para você, independente de ser republicano, de ser democrata, de ser o que for, é o tipo de desinformação que atrapalha, né, doutor? Existe um relato histórico, inclusive do próprio CDC, Paulo, que mostra que um dos principais fatores que contribuiu para que a gripe espanhola, em 1918, matasse milhões de pessoas, foi justamente a posição dos governos naquela época, ao invés de educar a população, né, a que a população tivesse as medidas de prevenção adequadas, que elas tivessem as medidas de higiene adequadas e os cuidados adequados para prevenir a gripe, com os meios de tecnologia que existiam naquela época, os governos disseram, olha, está tudo bem, vai ficar tudo certo, isso vai passar, isso não é nada, vocês não precisam se preocupar com isso. Então, nessa tentativa de dizer para a população que, na verdade, isso não era nada, ao invés de educar a população a se prevenir,
isso acabou gerando nas pessoas uma sensação de tranquilidade exagerada, o que também é muito ruim, e que acabou contribuindo com que essa doença se espalhasse naquela época, matando milhões de pessoas. Agora eu queria até colocar no ar já o mapa do Johns Hopkins para a gente ver, exatamente para a gente ter uma noção. Olha só, 84 mil pessoas, mais de 84 mil casos confirmados até agora, 2.868 mortes por conta do coronavírus e quase 37 mil pessoas que foram recuperadas. A gente continua ainda de olho na questão da Itália, o número cresce absurdamente, são 888 casos confirmados até agora, e no Irã 388 casos confirmados, desses aí já são 34 mortes no Irã, o que dizem que talvez esse número não seja real, né? Então, assim, nos Estados Unidos ainda a gente continua com 60 casos, aliás, 63 casos. Ontem era 60 casos, a gente já tem 3 casos a mais. Apenas, é um número muito pequeno, apenas 7 pessoas recuperadas, mas a boa notícia é que não tem nenhuma morte por conta do coronavírus. Essas são informações, e esse quadro, inclusive, é muito importante, né, doutor, para as pessoas verem essa evolução, que é muito, muito, muito rápida. Tem mais alguma pergunta agora na tela aí pra gente? Coloca no ar, vamos ver a próxima pergunta. Agora 9 horas e 24 minutos, depois eu tenho mais perguntas das pessoas aqui. Vamos lá. Qual o quadro da pessoa que morre de coronavírus? Ela morre do quê, doutor, na realidade? O que é? Que tipo de coisa? O que acontece com essa pessoa? Em um pequeno número de pessoas, Paulo, o coronavírus ele provoca uma inflamação generalizada no organismo, né? Que é o que o pessoal via no vírus da SARS, né? Então ele provoca uma resposta inflamatória generalizada. Essa inflamação é uma resposta do sistema imune tentando lutar contra a doença. Só que o sistema imune ele fica tão ativado que o que acontece? As células do sistema imunológico começam a atacar as nossas próprias células. E com isso, o que acontece? Elas vão atacar as células do rim, elas vão atacar as células do coração, dos pulmões, e esses órgãos eles entram em falência. Então, uma das complicações graves, né, que acontece, por exemplo, é a insuficiência renal. A pessoa precisa entrar na hemodiálise por alguns dias até que os rins dessa pessoa voltem a se recuperar. Ou o coração, por exemplo, né? Entra num dano tão grave que a pessoa precisa entrar naquela máquina de coração artificial, de circulação extracorpórea, por algum tempo, para que o coração dela pode se recuperar, ou se às vezes isso é muito grave, a pessoa possui várias complicações, já possui uma doença crônica, tipo diabetes, hipertensão, ou tem uma idade muito avançada, ela acaba por não resistir. Nossa, eu não. Essa pergunta, inclusive, é da Angélica. Angélica que fez questão de mandar essa pergunta, Angélica Rodan, e eu acho extremamente pertinente. Quer dizer, é uma doença que faz as pessoas sofrerem demais, pelo jeito, né? Enfim. Bom, vamos para a próxima pergunta. Qual que é a próxima pergunta que a gente tem aí, Lucas? Lysol, desinfetantes e afins matam o vírus? Você precisa ficar muito atento, como eu falei, na composição desses elementos. A água sanitária ela possui uma substância que se chama hipoclorito de sódio. Se esse produto que você está comprando possui pelo menos 1% de hipoclorito de sódio, você pode dizer que é um produto que ele vai ser efetivo para neutralizar esse vírus. Ou se ele possui, por exemplo, o álcool, né, a pelo menos 70%. Aí você então, pode dizer que ele é efetivo para neutralizar. Tem que olhar as letrinhas pequenininhas lá, então. Então, só para a gente repetir, tem que ter, então, pelo menos 1% de hipoclorito de sódio, é isso? Isso, né? É o que tem se recomendado. Tá, e álcool a no mínimo 70%. Isso. Inclusive, essas recomendações, Paulo, eu tenho recebido de vários colegas, né, que são especialistas na área de infectologia. É um amigo meu que é médico brasileiro, trabalha muito na área de educação também para médicos e para pacientes, né, o Dr. Fernando Carbonieri, do
do site Academia Médica, também me mandou um material muito bom para a parte de educação, e são pontos, né, onde a gente precisa ter uma comunicação exatamente muito clara para evitar de usar coisas, né, que são às vezes de mitos populares, né, que se chama, né, de usar. Eu acho que é aquela história, na realidade, as pessoas aproveitam inclusive essa situação para faturar né? E aí começa uma situação que ainda vai um pouquinho mais além, um pouquinho mais chato e mais complicado. Eu tenho mais uma pergunta ainda, doutor, vamos lá. O que a cerveja Corona tem a ver com o coronavírus, doutor? Ela não tem absolutamente nada, né? Ela não tem absolutamente nada. Não. É porque o que acontece? Hoje a gente viu essa notícia que quem está sofrendo e não tem absolutamente nada a ver com o coronavírus é a cervejaria Corona, que teve uma queda absurda na venda da cerveja. Isso não é fake news, isso é verdade. E aí eles não sabem mais o que fazer, mas deixar bem claro, né, doutor? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A Corona, a cerveja, não tem... E a cerveja não vai fazer nem piora, nem melhora a situação da gripe, né, doutor? Como eu não tenho nenhum dado científico para falar isso para você, né? Aham. Mas, enfim, se você está tomando algum tipo de medicação, né, por exemplo, como antibióticos e outras drogas Sim. de uso, né, antirretroviral, né, que são para tratamento desses sintomas, ou se você está tomando alguma medicação tipo Tylenol ou Aham. anti-inflamatórios que vão afetar o seu fígado, o álcool também ele tem um efeito danoso no fígado, né? Então você tem que evitar de associar, né, o uso do álcool com medicações. Olha só, Leonardo Azevedo. Doutor, eu tenho diabetes tipo 1. Preciso tomar algum cuidado em especial? É muito importante que as pessoas que tenham esses tipos de doenças crônicas, isso já tem estatísticas mostrando, inclusive estatísticas de mortalidade, né? Que são doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão ou câncer, que tomem alguns cuidados extra com relação às suas saúdes e às precauções de contato. Então, novamente, questão de lavar as mãos e uma questão que o Ministério da Saúde brasileiro falou, que eu não vi em nenhum outro lugar, eu achei sensacional do Ministério da Saúde, é justamente procurar ter um estilo de vida saudável. Isso é muito importante, ter uma alimentação adequada, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, que são substâncias naturais, antioxidantes, que evitam o estresse das células, né? Promovem um adequado equilíbrio do seu organismo. Então, tudo isso, essa questão do estilo de vida saudável, né, ela é importante não só para a prevenção da Covid-19, mas para qualquer outra doença. Olha só, para entrar em contato com o doutor, você vai entrar lá em inova.life, você vai conseguir ter acesso diretamente ao doutor Marcelo. Eu imagino que deve estar uma loucura, inclusive. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, de estar disponibilizando o seu tempo para a gente poder ajudar a população. Até para falar aqui, olha só, a Bruna Guzmão, em Maringá, no Paraná, tem um cara que está com suspeita de coronavírus, ele estava em Milão e tem os sintomas. O Edson Marinho disse o seguinte: estamos em oração para que encontrem logo uma solução como vacina, antídoto ou o que for. Lembrando que isso só deve acontecer para a próxima temporada só, né, doutor? Que Deus abençoe o mundo. Manda um abraço para minha esposa Camila Marinho. Camila, um abraço para você. Olha só, o Jânio Barbosa, um ótimo trabalho, orgulho de ver brasileiro fazendo um ótimo trabalho, parabéns, obrigado. Quem está assistindo aqui de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, a Karina Salata está assistindo a gente aqui. O Hugo Santiago, ele perguntou quantos graus o vírus sobrevive, já tem dados, a gente já falou sobre isso já aqui. Daí você volta lá, tá, Hudson? Aproveita e já assiste o programa mais um pouquinho, né? Mas dá para responder rapidinho, né, doutor? Né? Isso, já tem essas informações, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu não sei ao certo essa questão da temperatura, viu, Paulo? Mas uma outra informação que eu acho que eu acabei passando meio batido a respeito de quando procurar o médico, né? E quando procurar o serviço de saúde, Paulo. Que eu acabei me lembrando aqui, eu acho que isso é muito importante, foi mencionado pelo ministro da Saúde do Brasil. O comportamento que a China teve de hospitalizar todo mundo, ele é algo que
Alguns especialistas dizem que, do ponto de vista de contenção, foi uma coisa que não foi muito correta, e do ponto de vista clínico, ele é perigoso porque você está expondo pessoas a bactérias de infecção hospitalar, o que pode aumentar ainda mais a mortalidade. O CDC, ele está tendo uma abordagem aqui desse ponto de vista que eu acho que é muito correta, que é o seguinte, a quarentena ser feita em casa para os casos suspeitos ou testados, como aqueles né, casos positivos. lá de Nova York, por exemplo, né, que tem 83 Exato. pessoas fazendo quarentena em casa. Isso, e evitar ir no hospital ou no pronto-socorro, Paulo. Aqui nos Estados Unidos a gente tem, né, para esses recursos de telehealth, né, de telemedicina, onde a pessoa às vezes pode se consultar com um médico, com um profissional de saúde por telefone ou pela internet, para tirar suas dúvidas ou às vezes saber, por exemplo, se é caso dessa pessoa ir para o hospital mesmo ou não. Isso é muito importante justamente para você evitar o contato com algum tipo de vírus ou bactéria, que no hospital, sim, existe uma chance muito grande de contágio, não só pelo coronavírus, mas por várias outras bactérias que sobrevivem em ambientes hospitalares, que são perigosas, né, e que têm uma mortalidade, inclusive, muito maior que a Covid. Então, o hospital é só para quem realmente precisa, Paulo. Então, muita gente criticou, inclusive, né, o governo brasileiro por ter deixado o primeiro caso se recuperando em casa, né? Não pode. Eu, inclusive, falei assim, ó, deixaram o cara ir para casa, o cara fez um churrasco. Mas aí foi uma situação que o cara fez errado, ele não deveria ter feito. Foi o comportamento dele que foi errado. Então, assim, seguir as orientações médicas também não adianta nada você ir para quarentena em casa. Ah, não, vou receber todo mundo para assistir o Big Brother na sala. Aí chama 20 pessoas para sua casa para assistir o Big Brother. Não dá também, né, amigo? Então, tem que tomar cuidado e ver exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é dar a orientação correta para você. Quero só, voltando ainda na história da política, né, que a gente estava falando do presidente Donald Trump, hoje à tarde a doutora Renata Castro, ela publicou no Facebook dela, por conta das declarações do presidente Donald Trump, que ela iria aos comícios, se ela pegasse o coronavírus aqui nos Estados Unidos, ela iria a todos os comícios do Donald Trump para ver o que é bom. Foi uma piada que ela fez, que não foi muito bem recebida pelos republicanos, inclusive brasileiros que foram atacar a doutora Renata Castro, ameaçaram ela de morte, falaram uma série de coisas. Eu sei que ela não foi muito feliz na piada, mas a gente também não está muito feliz com as piadas que o presidente anda fazendo. Mas partir para essa situação, e ela tem no jornal Achei USA, ela faz um comentário muito certo. Lembre-se, você que é brasileiro, que é cidadão, que é imigrante, você pode pintar o seu corpo de branco, você pode alisar o seu cabelo, você pode até tentar tirar o seu sotaque, você vai continuar sendo imigrante para essas outras pessoas, né? Então é isso. Doutor, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu espero poder contar com em uma situação da gente voltar aqui para dar boas notícias, tomara, né? Mais uma vez, muito obrigado mesmo, doutor. Muito obrigado, Paulo. Boa noite.